Exatamente à hora, pá. Portanto, portanto, por motivos de compromissos assumidos entre a entidade financiadora e a Casa das Ciências, nós digamos, temos um compromisso para implementar este seminário quinzenalmente. Eh, Isso levou-me a um esforço um bocado apressado de montar esta palestra à custa de apontamentos que tenho vindo a corrigir ao longo dos últimos anos e, portanto, espero que saia alguma coisa com pés e cabeça. Eu disse que a palestra era polémica porque, numa primeira parte, admito que não haja muita polémica, porque eu vou rever aqui algumas coisas de mecânica quântica, e numa segunda parte, então, irei uma proposta a que chamei epimecânica, pode ser um nome um bocado pretencioso, mas é algo que, de facto, foi inspirado na epigenética, que falou aqui o Cláudio na última sessão, e que me lembrei deste nome. Depois procurei na net se havia alguma coisa parecida, e de facto o termo surge como ligado à engenharia mecânica e a segurança, né, na construção, não sei o quê. Portanto, nem sei a propósito, não percebo como é que a etimologia do termo dá origem a essa interpretação. De qualquer maneira, é epimecânica, eu depois direi o que é, e então, eh, se me permitem, eu vou começar com uma uma curta, metade da palestra, com uma revisão da filosofia da mecânica quântica, dos aspectos ontológicos e epistemológicos. Digamos que aqui há sempre duas posições. A posição pragmatista, que é a que normalmente os físicos adotam, os físicos, portanto, falo de uma forma muito genérica, os físicos adotam, e que está muito condensado numa frase dita acho que é por um tipo que se chama Tim Modeling, que também tem-se dedicado a aspectos filosóficos da mecânica quântica, e que diz muito simplesmente cala e calcula. Portanto, se há problemas de caráter metafísico, cala-te lá com isso, porque do ponto de vista pragmático, calculando, tem tido um êxito fantástico. Nós chegamos a um nível de progresso fantástico do ponto de vista tecnológico, e todo esse progresso, muito desse progresso se deve à maneira de calcular ortodoxa, chamamos assim, da mecânica quântica, que se chama a Escola de Copenhague, que se deve essencialmente a Niels Bohr e Werner Heisenberg. Eh, Portanto, está-se a comemorar o centenário da mecânica quântica, e o ponto de partida foi um artigo de Werner Heisenberg, publicado em 1925. Embora antes, evidentemente, há um progresso de uma teoria pré-quântica, podemos chamar assim, começou essencialmente por Max Planck em 1900 e depois foi evoluindo com os contributos de Einstein. Einstein é um tipo que está omnipresente nesta história e noutras histórias. Ele teve prémio Nobel por causa exatamente dos seus contributos à mecânica quântica, no contributo que deu à interpretação do efeito fotoelétrico. E, portanto, é uma história que foi hiperativa nos anos de 25, 27 e por aí. Depois, digamos, começaram a aparecer, sobretudo em 27, os problemas postos num célebre congresso de Solvay de 1927, de que há imagens autênticas da época. Eu tinha aqui um pequeno filme que depois, se quiserem, eu exibo, em que se vê mesmo os personagens. Foi um congresso que reuniu uma quantidade enorme de prémios Nobel, já prémios Nobel e futuros prémios Nobel, e, portanto, os desafios que Einstein
com que Einstein desafiou Niels Bohr. Há, portanto, uma polémica tratada, um debate entre os dois, com um interesse intelectual fantástico. Deve ser um dos momentos altos da ciência. E todos esses debates, até há livros que dizem Einstein levantou as questões, mas, digamos, perdeu o debate, porque Niels Bohr, pelos vistos, é dado como vencedor, respondeu sempre de forma assertiva e com argumentos que foram aceitos pela comunidade da época e ainda hoje são aceitos, e, portanto, a mecânica quântica evoluiu. Estava eu a dizer, para um pragmatista, cala-se e marimba nisto e calcula e segue, digamos, o receituário, uma espécie de receituário de quantização, que em geral é uma quantização de uma teoria clássica, ok? E esquece, pura e simplesmente, os aspectos filosóficos da questão. De qualquer maneira, há filósofos que se interessaram pelo tema. Eu tenho aqui três exemplos, entre muitos outros que podia apontar, mas digamos que são os mais mediáticos. O Karl Popper, que dedicou um livro chamado Teoria Quântica e o Cisma da Física, uh, acho que é de 1950 e qualquer coisa. Este indivíduo que é mais recente, mas acho que já morreu, o Orfeu deve saber, o Roland M. Ness, que tem um livro de filosofia quântica, ou de filosofia da mecânica quântica, e este indivíduo, Ernest Cassirer, que é sobre a comunidade filosófica, deve conhecer, porque acho que é um pós-kantiano. João, conheces? Pois, e portanto, desculpa, pós-kantiano, e dedicou também um livro chamado Determinismo e Indeterminismo, e grande parte do livro é sobre as discussões de caráter ontológico e epistemológico da mecânica quântica. Muitos filósofos deixaram, digamos, fascinar por esta problemática e produziram livros, e muitos outros mais recentes e de muitas outras personalidades do campo da filosofia que também tinham também formação em física e se interessaram por os temas de caráter mais conceptual, de caráter mais filosófico. Portanto, começando, então, eu vou expor aqui de maneira sumária, atendendo ao auditório, presencial e não presencial. Portanto, eu vou fazer então uma curta digressão pela mecânica quântica, pelos princípios da mecânica quântica, seguindo aquilo que é usual ensinar nos cursos, segundo os manuais correntes. Portanto, aquilo que se convencionou chamar Escola de Copenhaga, que tem, como disse há pouco, como criadores principais o Niels Bohr e o Werner Heisenberg. Há também o Ernest Schrödinger e Max Born, e etc. A lista que começa a ser muito comprida, mas de facto estes foram os iniciadores desta escola. Portanto, nesta escola, que é a ontologia da mecânica quântica, segundo esta escola, portanto, qual é a natureza da realidade? Em primeiro lugar, as partículas quânticas, e eu pus ali partículas entre aspas, porque não é óbvio como se deve definir uma partícula quântica, enquanto que na mecânica clássica, que todos nós temos alguma formação sobre isso, vinda do ensino básico e secundário, todos nós concebemos a partícula pontual como uma partícula que tem massa, ou pode ter carga, e que, digamos, está um ponto, partícula pontual, no qual, portanto, abstratamente, é um objeto localizado, que tem um certo número de características e cujo comportamento dinâmico segue leis que se devem a Newton, as célebres leis de Newton, e que fazem com que, portanto, haja uma ontologia clara, clássica, da mecânica clássica, tem uma ontologia clássica,
que todos nós conhecemos e nos habituamos tanto, que nos custa tanto aceitar, que esta nova ontologia tenha vindo revolucionar muitos conceitos impregnados pelo nosso ensino e também pelo uso cotidiano das coisas, não é? Portanto, as partículas quânticas, como por exemplo eletrões, fotões, etc., exibem comportamentos tanto de ondas, portanto, que têm difração e interferência. Vocês podem pensar em ondas de água. Portanto, quando a gente lança uma pedra num lago, isso tem. Há uma experiência célebre, que é a experiência das duas fendas, e de facto pode ser feita com água, não é? Num lago calmo, a gente põe um obstáculo com dois furinhos, lança uma pedra para cá do obstáculo, traz, emana uma onda esférica, uma onda circular, uma onda esférica, vá lá. Essa onda entra nos buraquinhos, depois difrata em duas ondas que depois interferem umas com as outras e depois há interferência construtiva e destrutiva e se vocês puserem digamos um medidor um medidor de interferência construtiva e destrutiva após o obstáculo com os dois furinhos, vocês veem um padrão de interferência de altos e baixos, claros e escuros. Portanto, bom, como queiram falar, portanto, estou a falar em termos um bocado metafóricos, mas aceitem isto. Portanto, as partículas quânticas exibem comportamentos, podem se comportar ou como ondas ou como partículas, como aliás é bem claro nessa tal experiência da fenda dupla que ficou célebre. Portanto, o que desafia a intuição clássica de que uma partícula é uma onda ou uma partícula, mas não simultaneamente ambas as coisas. Ok? Portanto, na mecânica clássica, a gente aceita, segundo a escola de Copenhaga, há um princípio, neste caso chamamos de dualidade onda-partícula, mas também há outro princípio que se chama a complementaridade de Niels Bohr, que diz, eu penso como resposta a um desafio de Einstein, que diz que as partículas, entre aspas, exibem-se, são simultaneamente ondas e partículas, partículas no sentido mais clássico, e que a manifestação de um desses aspectos complementares, é, digamos, desencadeado pelo contexto experimental em que a experiência das duas fendas, por exemplo, é feita. Ok? O resultado dessa experiência célebre é que quando as duas fendas, quando a gente não observa por que fenda é que passa o eletrão, ou um fotão, de facto, o que observa é um padrão de interferência parecido com a experiência no lago e com a pedrinha a emanar ondas esféricas, de acordo? Mas se nós tentarmos medir por qual fenda é que o eletrão passa, então aí o eletrão comporta-se como uma bala, uma partícula clássica. E então desfaz-se o padrão de interferência e digamos que a dualidade desfaz-se e há uma manifestação de uma característica, de apenas uma característica dessa duplicidade que o eletrão e as partículas subatómicas têm. O princípio de incerteza de Heisenberg, que é muito célebre, aliás é título de uma série cómica da Netflix, se não me engano, que diz que há propriedades de uma partícula que não podem ser medidas simultaneamente, com um grau. Sim. Observar, portanto, significa que tens um mecanismo, por exemplo, podes observar por que fenda passa, pondo um mecanismo que emite fotões que colidem com o eletrão, e depois pões um alvo, um ecrã, que te mede, digamos, o número de fotões que foi refletido por um eletrão e tu aí consegues saber por que fenda é que passa o eletrão. Ok? Portanto, colapsas, digamos, chama-se colapso, a medição provoca um colapso, como vamos ver, e, portanto, o padrão de interferência que a gente esperaria, que é próprio do eletrão como onda,
desfaz-se e passa a haver um padrão próprio de partícula. Aliás, de partícula, por exemplo, podes também, já agora, o padrão de partícula é o seguinte: se vocês imaginarem que cai grãos de areia sobre uma tábua horizontal que tem dois buraquinhos, ok? Nós vemos que os grãos de areia se passam pelos dois buraquinhos e vão criar sobre uma mesa dois montinhos que não interferem um com o outro, e são dois montinhos que, digamos, estatisticamente correspondem meio por meio da probabilidade de um grão de areia passar por ali, ou pelo edifício A ou pelo edifício B. Acho eu. Sim, 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 sim. Sim, sim. É verdade. Ok. Certo, certo. É verdade, eu não vou. Há duas omissões nesta palestra. Uma omissão de caráter formal, porque eu não vou recorrer a nenhuma matemática, o que me faz uma certa. Provoca uma certa ansiedade, mas tenho de traduzir isto tudo em linguagem comum e também não vou entrar em análise fina do tipo, mas obrigado Boas pela testes. observação, que Pronto. é evidentemente que é pertinente. Portanto, este princípio de incerteza, como sabem, impõe limites ao conhecimento Sim, por completo do favor. sistema. Portanto, Einstein foi Esqueci. dos primeiros a apontar o Yeah. caráter incompleto da mecânica quântica, concebida por Niels Bohr, e sempre lhe causou alergia, digamos, o facto de que este princípio de incerteza uh, que, portanto, está ligado ao caráter Boas testes. eminentemente probabilística e não determinística Mensagem. da mecânica quântica, sempre foi uma coisa que Einstein rejeitou. E ele sempre quis, até ao fim da vida, construir uma teoria que fosse, digamos, que explicasse de forma mais determinística o porquê do caráter probabilístico que ele aceitou, mas ele imaginava que havia, digamos, uma teoria primordial que pudesse vir a explicar o caráter intrínseco probabilístico da mecânica quântica. Embora, pronto, acho que não é difícil aceitar que, de facto, a mecânica quântica é probabilística por vários motivos. Sobreposição e emaranhamento. A superposição, Hã? como se sabe, uma partícula Eu vou pode buscar. estar Hã? Eu simultaneamente vou buscar. em vários estados possíveis. Sim. Este princípio da superposição foi levado a um certo limite pelo célebre gato de Schrödinger, que concebeu uma experiência mental. Portanto, não entrando em detalhes também, portanto, a experiência consistia em pôr um decaimento de uma partícula radioativa. Esse decaimento provocaria, a partir de um certo limiar, provocaria o arrebentamento de uma cápsula de cianeto. Isto tudo acontece dentro de uma caixa Não, não, fechada onde se obrigada. Vamos pôs com o meu pai. inicialmente um gato. Obrigada. Ok? Não está aqui ninguém. Isto foi uma experiência mental e acho que ninguém tinha, Boas na testes. altura, nem o próprio Schrödinger, nada contra gatos. Portanto, eu também não, tenho dois. Portanto, esse decaimento faria com que a caixa, estando fechada, e sendo isto, digamos, haveria um estado de sobreposição de gato vivo e morto, simultaneamente, enquanto a caixa está fechada, e antes de abrir a caixa, nós não podemos dizer, de facto, em que estado está o gato. Okay? Portanto, dizemos que está num estado de sobreposição de vivo e morto. Isso é quando a gente abre a caixa, então é que dá-se o colapso, digamos, das duas Boas tardes. alternativas. Portanto, aí é que vemos que se o gato de facto está Boas vivo ou tardes. morto. Isso depende, portanto, de algo que é Boas a nível tardes. subatómico, o decaimento da Está tal, tudo a andar da, aqui? da tal substância radioativa, Obrigada. movida por um Obrigada. contador ou qualquer coisa desse género, portanto, e provoca Cá uma cadeia estamos. de acontecimentos No meu que, bem? levado, digamos, a um extremo, Ah, a um é o que interessa. extremo
portanto, metafórico, digamos, leva a esta experiência do gato. O emaranhamento Certo. é Mas uma. O mas tinha os emaranhamento, cobertores todos, ou não? o emaranhamento foi Tinha, descoberto também pronto. por Schrödinger e o nome deve-se a ele, Ao um pescoço, termo alemão que eu não sei pronunciar e que lá depois atrás. foi Pronto. traduzido em Também português não por estavam bem? emaranhamento. Há quem lhe chame Pois. entrelaçamento, enlace, etc, etc. E, portanto, em inglês é entanglement, quantum entanglement, e que diz Agora que mal. as Está quase partículas, bom. pode haver duas partículas que estão correlacionadas de tal forma que a Felizmente anda a medição pé. de uma afeta Está quase. instantaneamente Já a faltou medição da mais. outra. Não é? Há Ok? 15 dias nem isto fazia. Portanto, Isso é normal. esta característica de Dizer a emaranhamento massagem lá com um bocado de pomada. revolucionou, esta característica revolucionou, Podia, mas portanto, não pode. Não, é uma outra revolução da não há. mecânica quântica, porque, como Não, vamos a ver não. à frente, houve em Aham. 64 um indivíduo que se chama John Bell, que praticamente, em termos muito simplórios, Deixa eu ver. provou que a mecânica quântica tem estados emaranhados. Estou a dizer provou, entre aspas, veremos com mais O detalhe o seu que se vizinho passa não daqui faz a pouco. barulho, não é mau. Sim? Aham. Eu sei. Sim. Pode ser que entretanto apareça, não pode só vir. O Eu sistema falei na descreve-se, altura, quando segundo vier esta veio para escola, cá. como uma superposição linear Peço de desculpa um por estado incomodar. vivo Peço desculpa. e Dona morto. Ana Alves, por favor, desligue o micro, está a incomodar toda a gente. E eu é que silencio? E como? Colapso essa gente, essa pessoa? Alexandre, diga-me como é que eu faço isto, pá, porque eu sou muito novo nisto. Mas ela está com o microfone cortado, pá. Aqui está. Mas cortou agora. Pode-me ajudar? Cortou Já agora. está? Obrigado, eu. Ah, bom. A senhora não. Bom, então, o emaranhamento, eu desculpe, eu não respondi à pergunta, mas também já não me lembro qual é a pergunta. Como é que eu descrevo, como é que eu descrevo o estado do gato antes de medir? Pronto, uma das descrições, pode pôr em causa, claro, é que o gato está simultaneamente vivo e morto, ou mais tecnicamente, está numa subposição, que é uma soma de dois estados, vivo e morto. O Orfeu está a dizer que não, portanto, se quer esclarecer. Em cada um, portanto, o tempo da medição, não, eu só posso dizer se ele está morto ou vivo depois de abrir a caixa. Agora, há um momento da medição que também conta para este jogo, não é? Porque depende também do tempo de decaimento. Não, posso dar uma amplitude de probabilidade, de acordo. Aliás, quando meço, o que obtenho é resultados, vamos ver isso para a frente. Quando eu meço, obtenho o colapso do estado sobreposto, mas com uma certa probabilidade. Ok? Posso dizer, neste caso, que o gato está 50% vivo, 50% morto. Portanto, obtenho um resultado com mais uma probabilidade dele ocorrer. Tá? Orfeu, tens alguma coisa a pôr? Ou corrigir? Certo? O objetivo da teoria é calcular os estados possíveis compatíveis com as condições do meu problema. E os estados possíveis são um gato vivo e um gato morto. Uhum. Com igual probabilidade, se a fonte radiativa tiver igual probabilidade de cair ou não de cair. Certo. O que aqui nos diz é 50% das vezes que eu medir a situação, se der 100 experiências, 50 delas o gato vai aparecer vivo, 50 delas o gato vai aparecer morto, e portanto eu tenho que fazer 100 vezes a mesma experiência nas mesmas condições. Parece um gato.
Se tiver só um dado, não há problema algum. Não há problema algum. Eu sei que tem 50% de probabilidade. Quando abrir a caixa, o gato está morto e 50% está ali. É simples. Não há problema algum. Sim. O objetivo da teoria é dizer quais são os estados e qual a probabilidade de encontrar cada um. E qual é o resultado de uma medição afeta. Depois de medir. Ok. Certo, certo. Ok, esse é um ponto de vista. Esse é um ponto de vista. É o ponto de vista de Bohr. Mas pode ser contestado. O Einstein contestou, Alexei-Schrödinger contestou e Alexei-Dirac também contestou. E, portanto, pode haver uma realidade quântica que eu possa descobrir. Quer dizer, a construção metodológica ou epistemológica da mecânica quântica faz com que, antes da medição, de facto, há uma realidade difusa ou fantasmagórica, ou como lhe queira chamar. E eu não sei se posso chamar a isso realidade. Bom, mas eu não estou aqui a discutir os problemas só da física. Porque isso de acordo, o que estaria aqui, se eu estivesse num auditório de físicos, o problema da física é calcular. O problema da física não é apenas calcular como se comportam e, eventualmente, pôr a questão se há uma realidade anterior ao momento de colapso da função de onda. Portanto, isso aí parece que a questão pode se pôr, não é? Bem, o problema também é verdade. Relativamente aos telemóveis. Bom, é claro que Isto me parece. muito bem. Ou seja, de outra forma, devagarinho, que eu posso entender. O que é que eles querem aqui saber? Querem, no fundo, saber. Bom, bom, portanto, o facto é que a tua observação é boa, porque de facto a linguagem é uma das. A linguística é de facto um problema para explicar estas coisas. Uma maneira de resolver este problema é recorrer a um formalismo matemático sofisticado, que mete espaços de Hilbert e não sei quantos e etc., teoria de operadores e não sei o quê, e esta discussão que estamos aqui a ter, ficaria resumida para aqui uma listagem de formalismo que também não me parece muito interessante neste âmbito, não é? Poderia ser muito interessante numa sessão de física, de apenas físicos, mas parece-me que levantar as questões de âmbito ontológico e epistemológico acho que vale a pena. Portanto, o problema da medição. A medição tem dois problemas. Primeiro, porque ou uma medição ou uma observação, o observador, portanto, não há uma independência entre observador e observado, objeto observado, e há uma interação entre ambos, faz com que, portanto, em linguagem também mais simplificada, que faz com que, num certo sentido, é o observador que cria a realidade. Portanto, ao interferir com o objeto observado, ele próprio está a criar a realidade que observa e depois descreve. De acordo?
Em termos técnicos, significa que quando observo através de um aparelho de medição, o que estou a fazer o que é? Estou a colapsar a tal sobreposição linear, sobreposição de estados, e estou a colapsar num estado que vem afetado com uma determinada probabilidade. Portanto, em termos técnicos, há uma função de onda que é uma função complexa. Aliás, a ontologia da função de onda também é outro problema que eu não falei aqui, não vou falar aqui, porque o que é, de facto, a função de onda também foi um problema muito bicudo, e é um problema muito bicudo que ainda hoje se discute. A função de onda foi criada por Schrödinger. A princípio, levantaram-se dois problemas imediatos: é que a função de onda é uma função complexa, e, portanto, não poderia, digamos, corresponder a uma realidade física, porque aquilo que se mede com qualquer instrumento são números reais. O facto de ser complexa deu muito jeito, porque o facto de ser complexa permitiu, digamos, trazer para este palco a mecânica ondulatória, com os seus fenómenos de interferência e por aí adiante. De acordo? Mas, de facto, o que é a função de onda, portanto, dizia eu, um problema é ser uma função complexa, que se chamou depois amplitude de probabilidade, função de onda, que, portanto, reproduz aquilo que se chamou uma amplitude de probabilidade. O módulo da função de onda é que traduz uma probabilidade no sentido usual da palavra. E outro problema que se debateu Schrödinger e provocou muita polémica é que a função de onda está definida num espaço multidimensional, portanto, num espaço de configuração que, por exemplo, se eu tiver duas partículas, cada partícula, como tem três coordenadas, vamos chamar assim, a outra partícula tem outras três coordenadas e, portanto, a função de onda está a ser descrita num espaço de 6 dimensões que corresponde às coordenadas das duas partículas, ok? 3 para a primeira, 3 para a segunda, e podem multiplicar isto, podem generalizar isto para espaços multidimensionais, e o facto, portanto, da função de onda estar definida num espaço de configuração e não no espaço físico. Eu estou a falar em termos da mecânica quântica clássica do século XX, não estou a falar em termos de teorias muito mais sofisticadas que, entretanto, apareceram. Isso também foi um problema. Portanto, o facto de Schrödinger tentou, digamos, trazer a função de onda para um espaço tridimensional, dizendo que era, portanto, agora já me esqueci do argumento dele, pá. Mas ele quis trazer a função de onda para o espaço tridimensional, seguindo uma abordagem mais ou menos de mecânica de fluidos ou qualquer coisa. Interpretar aquilo como um fluido, e aquilo era qualquer coisa que tinha a ver com um fluxo qualquer. Pá, mas aí, pá, peço desculpa não me recordar exatamente os termos. Portanto, o papel de medição está esclarecido. Portanto, isto desafia a mecânica clássica, em que nós estamos habituados a ver um mundo e a observar o mundo, e em que o observador é independente do objeto observado. Eu, quando observo a trajetória de uma partícula lançada com uma certa velocidade inicial, e eu, claro, posso dizer que eu estou talvez a interferir com a partícula, com a trajetória da partícula, mas isto é preciso levar isto a uma precisão quase infinita. Portanto, em princípio, o observador é independente do objeto observado, e há toda uma realidade que é independente do observador. Aqui não. Aqui, pelos vistos, há uma realidade que depende do observador, e, indo um passo mais adiante, há uma realidade que é criada pelo próprio observador, o que cria aspectos de subjetividade, põe dependente e criada pelo observador, o que põe em causa a objetividade, da física quântica, e cria um aspecto, uma dimensão de subjetividade que não estamos habituados na mecânica clássica. Impõe. Tudo coerente.
mas no fim tem uma maneira de estar coerente com todas as observações. Pode tornar coerente se interpretar isto do ponto de vista estatístico. Não, isso não. Subjetividade? Subjetividade. Quando o observador faz uma medida, ele seleciona um estado, mas a teoria nos dava, a início, não é? Era uma sobreposição do estado. Eu não perdi nenhuma observação. Eu permito-me. A observação, a questão essencial aqui é saber se o observador é clássico ou ele mesmo é quântico. Bohr dizia, facilita a descrição se o observador for clássico. E assim, se o meu sistema está assim, ou assado, ou uma superposição, como o meu observador é clássico, ele ou ele vê assim, ou ele vê assado. Mas se o observador for quântico, também é possível, o observador também pode estar assim e assado. Portanto, eu vou precisar de um terceiro observador que vai ver assim e assim, assim e assim, assim e assim, assim e assim, ok? Então, o número de estados. Portanto, a questão é Ok, mas especificar que o observador é clássico, ele é macroscópico, ele é o resultado de uma medição. Gostei dessa observação porque significa então que o gato dentro da caixa é um observador quântico. Ou seja, não, ele é um sistema. Não, é um sistema, pois. Ele é um sistema. O que pode dizer é que o observador e o observado faz parte de um sistema mais amplo. O caso do amigo de Wegener que está a observar o tipo que abre a caixa dentro do laboratório onde está a caixa. Portanto, o tipo... Exatamente. Portanto, isso aí está de acordo digamos, com uma progressão que podia ser infinita, quer dizer, podia haver o amigo de Wegener, o amigo do amigo de Wegener, quer dizer, e o sistema... mas agora, uma coisa que... Está bem, mas a tua explicação é mais simples e também não queria sofisticar, mas há um ponto de reserva que eu ponho aí, que é o seguinte: na minha opinião, o observador, quer clássico, quer quântico, está a criar uma realidade que altera uma realidade e altera as probabilidades, quer dizer, é uma espécie de processo que, aliás, deu origem a estas interpretações novas do chamado Bayesianismo, o cubismo, que diz que em cada ato de medição há uma atualização de probabilidades e, portanto, há um conhecimento que cada vez mais se torna mais preciso. Portanto, há uma realidade interpretada a nível de resultados observáveis com as suas probabilidades e que vai, digamos, melhorando à medida que o sistema se vai atualizando essas... Ok. Não é. Eu tenho a função de está toda a informação necessária sobre o sistema e a função de agora pensamos no seguinte: eu tenho um objeto macroscópico, eu sei qual o estado dele, eu sei como ele está. O objeto microscópico é completamente inacessível. Não podemos dizer a única instrumento, o único instrumento que temos para saber o que está, como vai estar, é a função toda. Então, quando eu peço, eu não crio nenhuma realidade. Eu simplesmente materializando um resultado possível. Mas vocês funcionam sempre no quadro da Escola de Copenhague. Estão a sair? Ok, está bem. Ok. Está bem, ok, pronto. E isto, eu disse que esta palestra é para a gente discutir ideias, não é para eu estar aqui a dar ideias feitas, formadas, ou não sei o quê, porque não importa nada de verificar. Pronto. Então, continuando, as limitações da linguagem clássica, como observou o João Gama, peço desculpa,
Complementaridade de Bohr que falamos há pouco, e tenho de me apressar, senão não vai, não vou chegar ao ponto. Questões ontológicas, portanto, resumindo esta história toda, e muito do que ficou por dizer e muito do que disseram para aí, que também ajudaram a esclarecer aqui alguns pontos. Continuam as questões ontológicas do tipo o que constitui a realidade ao nível quântico. Isto é uma questão importante. A natureza probabilística da mecânica quântica desafia o conceito de partículas como entidades com propriedades bem definidas, e este é um aspecto importante, porque não há, eu pelo menos não conheço nenhuma definição de partícula quântica. E a partícula quântica pode ser uma entidade subatómica, mas ela só adquire, segundo uma interpretação de que eu estou próximo, daquilo que tenho meditado um pouco sobre isto, as propriedades são reveladas após a medição. Porque digamos que a partícula quântica, que se não é observada, é algo que reflete uma realidade difusa ou fantasma, ou o que queiram chamar. E então a definição, quer dizer, as propriedades advêm, mesmo nesta interpretação, advém do ato de observação. Só aí é que podemos falar de propriedades de uma partícula e dizer se a partícula tem determinadas propriedades, massa, carga, cor, por aí adiante. Então, posso estar a ser polémico e vocês... Questões epistemológicas, como podemos conhecer e medir a realidade quântica através de aparelhos de medida, tudo bem, mas há este fator importantíssimo que é a interação e eventual modificação de um estado e, portanto, uma ruptura, digamos, ou que está prévio ao ato de observação. Ok? E depois o impacto da incerteza, refletido no princípio da incerteza, e portanto, estes são os aspectos que continuam a ser debatidos. Portanto, estes aspectos continuam a ser debatidos ainda hoje. Há muitas interpretações da mecânica quântica. Digamos, as interpretações consideram a mecânica quântica como uma teoria exata. Mas eu não só sei assim, quer dizer, a mecânica quântica não seria uma aproximação assintótica de uma teoria prévia, como, por exemplo, a mecânica newtoniana é relativamente à mecânica relativista, por exemplo. Ok? A mecânica newtoniana é uma aproximação a baixas velocidades. É uma teoria de aproximação a baixas velocidades, e a teoria relativista supõe-se que seja uma teoria, supõe-se, é quase certo, que seja uma teoria muitíssimo mais exata do que a mecânica quântica. Estava a dizer, há muitas interpretações dentro desta linha de interpretar a mecânica quântica como uma teoria exata. As interpretações de muitos mundos, do Everett, interpretações as relacionais do Carlo Rovelli, os cubismos, que são as teorias mais recentes baseadas em probabilidades bayesianas e em aprendizagem bayesiana. Os nomes não vou agora citá-los, também não interessa para nada. Bem, e uma multidão de interpretações que, do ponto de vista experimental, não implicam diferenças do ponto de vista experimental, porque, de facto, tem-se provado que a mecânica quântica, quando se calcula portanto, com a rigidez, chamamos assim, da mecânica da interpretação ortodoxa, dá os resultados que toda a gente usufrui hoje, não é? Depois há aqueles que interpretam a mecânica quântica como uma teoria não exata, como foi o caso de Einstein, que acha que há ainda uma teoria da qual a mecânica quântica seria uma aproximação assintótica, num certo sentido que ainda não se percebe, e então haveria uma teoria pré-quântica que estaria subjacente e que, num certo limite, daria origem à mecânica quântica. Portanto, as teorias não exatas não estão bem desenvolvidas, digamos, elas passam talvez
Bom, por outras coisas que eventualmente venho a discutir depois. Pronto, deixa-me ir mais um bocadinho mais para a frente. Outra revolução foi John Bell. John Bell, de facto, quando apareceu em 64, provocou mais um cisma tremendo na mecânica quântica. Aqui o problema é o seguinte: nós interpretamos a mecânica clássica como sendo local. Portanto, do ponto de vista de mecânica newtoniana, ela nós estamos habituados a dizer, portanto, que um objeto é influenciado por interações locais. Portanto, falando em termos mais figurativos, portanto, aquilo que está próximo, seja o que isso significar, afeta diretamente um certo objeto, as interações são locais e não há notícia a nível clássico de interações à distância, portanto, interações que se propagam a velocidade maior do que a da luz, que se considera, de acordo com a relatividade, de acordo com a relatividade de Einstein, se considera, digamos, o limiar, o limite de qualquer partícula, atingido apenas por uma partícula sem massa, que é o fóton. Ok? Portanto, não há informação que se propague superluminalmente. O realismo, portanto, já disse o que era, portanto, o realismo pressupõe que as propriedades físicas existem independentemente de quem as observa. Há uma célebre frase de Einstein que se vira para Bohr, se não me engano, num passeio, e diz: Você acredita que a Lua não existe? Que a Lua não existe se ninguém olhar para ela? Diz, desculpa. Para o Abraham Pace? Eu acho que por acaso é num passeio. Mas está bem, o Abraham Pace é capaz de reproduzir. Pronto, ok. Então, num passeio com o Abraham Pace, sabem que é o biógrafo, o autor da biografia por excelência do Einstein, e também tem livros sobre Niels Bohr, por sinal. E estás a referir-te ao livro sobre o Niels Bohr? Escreveu a biografia. Do Einstein? Está bem. Portanto, há essa célebre frase. O realismo local conjuga as duas propriedades e então a revolução veio com, como disse, com John Bell, que em 64 testou matematicamente a compatibilidade entre a mecânica quântica e o realismo local. E ele produziu aquilo que se chama as desigualdades de Bell, que não posso aqui estar a falar, mas que essas desigualdades foram confirmadas experimentalmente por Alan Aspect, que depois, mais tarde, veio a ser prémio Nobel, e primeiro por Clauser e depois por Aspect, com medições mais precisas, e que indicam que qualquer interpretação da mecânica quântica tem que abandonar pelo menos um dos dois princípios, ou localidade ou realismo. Ok? E então a conclusão é que Bell, no fundo, provou que havia interações não locais, havia o que se chama o emaranhamento, não era apenas uma ficção, mas era de facto uma propriedade observada, foi observada experimentalmente, o que faz crer que este mundo de facto não é tão óbvio quanto parece, mas tem interações não locais que não se percebe muito bem como é que, digamos, qual é a sua interpretação física, pelo menos em termos de. Quer dizer, é possível defini-las de acordo com formalismo matemático, é muito fácil definir isto, porque recorre-se a uma definição de produto tensorial, de tensor de componível, não sei o quê, isto arruma-se em duas penadas. Aqui não, portanto, é um problema de facto que faz ver que o mundo quântico é de facto extremamente complexo, extremamente desafiante. Pronto, e a primeira parte da palestra acabou. Se quiserem respirar.
Bom, agora vem uma parte um bocado polémica, porque nada disto está, digamos, verdadeiramente solidificado. Eu andei à procura de várias coisas. Tenho andado à procura, não andei à procura só para preparar isto. Tenho andado à procura de um conceito que me vem acompanhando desde que eu ensinei um curso, aqui há vários anos, ainda estava no ativo, sobre complexidade. Temos aqui um indivíduo especialista em complexidade, o João Gama, que fez o seu doutoramento com o Jeff, certo? E a ideia é o seguinte: interpretar a mecânica quântica, eu devo dizer que depois destas pesquisas conduziram-me a várias pistas, uma das quais de uma escola espanhola, que penso eu, que é um tipo que se chama La Penha, que por volta dos anos 2006, etc., publicou uma teoria que se chama o quanta emergente. O quanta emergente, mas eu não tive tempo de ler o livro, nem aprofundar os seus ensinamentos, mas, portanto, corroborou, de certa forma, que uma certa linha de pensamento tinha algum suporte. Portanto, o que é epimecânica? Epimecânica, para já, é um termo que foi aqui inventado. Procurei se existia o termo, e como disse no princípio, esse termo aparece ligado à engenharia civil ou mecânica, não sei o quê, e aspectos de segurança. Portanto, a epimecânica é alguma coisa que está sobre a mecânica. O termo foi inspirado pela epigenética que falou o Cláudio, e, de facto, mais para a frente, quando ele falou em paisagens epigenéticas, a epigenética é algo que estuda as variações de expressão genética e regulação e por aí adiante, causadas por fatores ambientais e contextuais, digamos assim. Portanto, a epimecânica seria uma mecânica que procura entender a fenomenologia quântica a partir da emergência de propriedades físicas muito complexas e a partir de interações dinâmicas fundamentais. Portanto, há dois aspectos aqui que cabem nesta definição. Uma seria procurar fenomenologia quântica ou aspectos, portanto, fenómenos quânticos que adviriam de uma mecânica clássica da emergência de sistemas clássicos complexos, isto é, de sistemas como, por exemplo, posso citar osciladores acoplados, spins acoplados. Talvez isto surja muito em matéria condensada, porque eu não estou nada dentro do que é matéria condensada, mas vi que isto também tem a ver com alguma coisa de matéria condensada, mas procurando uma definição, que não é uma definição, para já é uma ideia, é que a fenomenologia quântica seria uma emergência de uma complexidade que existe a nível de certos sistemas físicos altamente complexos e que funcionam com interações locais, como imaginadas como através de um grafo, por exemplo, de influência, e também interações não locais poderiam existir num hipergrafo de influências que fossem não apenas locais, mas também não locais. Pronto. A emergência, portanto, poderia surgir de uma espécie de quantização, entre aspas, que para mim seria mais natural do que a quantização, como nos indicam, porque quantizar, no fundo, segundo a escola, segundo aquilo que é ensinado, mais ou menos, é pegar no sistema clássico, substituir parentes de Poisson por comutadores e pronto, e depois calcular. Isso é altamente eficiente, não se discute, tudo bem, mas será que isto não tem alguma coisa de. Poderemos imaginar alguma teoria prévia, mais fundamental, digamos, que pudesse explicar esta emergência da fenomenologia quântica? Bom, é uma interrogação. Portanto, neste sentido, a ontologia substituiria a realidade que a gente procura, uma ontologia da realidade quântica, que, como percebemos há pouco, não é uma coisa que tenha um consenso,
ok? E então esta ideia perspectivava que o realismo surgiria a partir de interações e contextos que as entidades, quer clássicas, quer quânticas, portanto, os contextos e as interações que elas têm entre si e com o ambiente, e os contextos são um deles contextos experimentais, e isso em que essas entidades vivem. Eu não lhes chamo ainda partículas, mas seria uma ideia. Portanto, o realismo relacional seria então uma ontologia da emergência, em que as propriedades das partículas resultam de interações contextuais, em vez de estarem, como é habitual em, em sistemas determinísticos, em vez de serem pré-definidas por condições iniciais ou condições de contorno, ou propriedades intrínsecas, como é habitual, por exemplo, a equação de Schrödinger, não se esqueça que é uma equação determinística. É uma equação determinística que, uma vez conhecida a distribuição inicial, no instante zero, ela evolui de forma completamente determinística. Não é? Portanto, será que aqui podíamos conceber outras equações? E, de facto, ao pesquisar, eu fui encontrar uma teoria que deve estar muito desenvolvida, mas não me era muito familiar, que é a teoria dos sistemas abertos. Sistemas quânticos abertos, onde se estuda, digamos, a interação com o ambiente. E se estuda, sobretudo, se estuda a chamada decoerência quântica, portanto, em termos simples, como é que um mundo clássico emerge, ou como é que um mundo clássico emerge por decoerência, portanto, uma espécie de deslace da, da, do contexto quântico, não é? Em que as coisas estão, digamos, interligadas e emaranhadas e por aí adiante, e como é que essa decoerência provocada por interação com o ambiente provoca aquilo que nós observamos. Portanto, a interatividade seria também um aspecto fundamental aqui, saber como é que são as interações, quer locais, quer não locais, e as entidades ou partículas não são vistas agora como isoladas, mas como parte de uma rede de interações, onde o ambiente e as medições desempenham papéis cruciais na manifestação do que poderíamos chamar realidade emergente, realidade relacional e emergente, o que lhe queiram chamar. Portanto, isto são ideias, como disse, são ideias lançadas para a mesa e para vocês, para discutirmos daqui a pouco. E, portanto, relativamente à epistemologia, a epimecânica postula que o conhecimento dos fenómenos físicos emerge do estudo de dinâmicas complexas, quer clássicas, quer quânticas, e eu tenho alguns modelos e algumas simulações, mas não posso apresentá-los aqui, neste âmbito, mas são modelos que, muito incipientemente, modificam a equação de Schrödinger por adição de um termo de estocástico, um termo de ruído, ok? E acoplam, faz o acoplamento da equação de Schrödinger, já estou a falar em termos que não queria, faz o acoplamento da equação de Schrödinger a uma equação mestre, ou Master Equation, que é muito usada em sistemas abertos, sob uma forma mais técnica, qualquer coisa. Portanto, a equação mestra tem muitas variantes, a Fokker-Planck e esta que eu quero dizer o nome e agora Landler ou Landberg, ou qualquer coisa assim do género. Portanto, acoplados a uma equação mestre que me diz mais ou menos a dinâmica da distribuição de probabilidade num certo espaço quântico. Ok? Entre aspas. Portanto, o conhecimento na epimecânica depende de agora utilizar, portanto, o conhecimento agora, digamos, é imprescindível perante este quadro conceptual, insípido, disparatado, qualquer coisa que queiram chamar, utilizar formalismo da teoria da complexidade, que se desenvolveu bastante nos últimos anos,
não ligados à mecânica quântica, mais ligados a problemas de redes, complexidade ligadas a redes de interações, de opinião, etc, etc. Portanto, mais ligados à sociologia, à economia e coisas desse género. Na física, tanto quanto eu sei, não tem grande expressão, tanto quanto eu sei, mas posso estar enganado. E pronto, e agora então, se eu quiser comparar as duas visões, a mecânica quântica bem estabelecida, de acordo com a Escola de Copenhaga, não falei em mais nenhuma interpretação, como disse, e penso que estou certo, todas elas diferem em alguns aspectos que não são verdadeiramente essenciais do ponto de vista de validade experimental. Portanto, não provocam, porque de facto a mecânica da Escola de Copenhaga é um sucesso, é uma história de sucesso, e portanto todas as outras variantes são produzidas por quem se interessa pelos aspectos mais metafísicos da questão. Aqui, portanto, a mecânica quântica assume um comportamento quântico como intrínseco, há de facto uma realidade quântica, seja ela o que for, seja ela o que for. A epimecânica aqui, digamos que cria uma realidade como algo de emergente de sistemas, portanto, que exibem uma complexidade a nível clássico ou, eventualmente, a nível quântico. Portanto, simulações que eu tenho são obtidos em geral, com osciladores acoplados, spins e não sei o quê. O ambiente é modelado, em geral, com um banho térmico, isto muito, muito figurativamente, não interpretem isto muito, muito estritamente, e portanto, com o adicionamento do termo de estocástico, juntamente com o complemento à equação mestre, isto dá modelos que, de facto, dos quais emergem certos comportamentos aproximadamente quânticos. Não vou dizer comportamentos quânticos, mas há uma emergência de qualquer coisa que não é descrita a nível clássico, e há uma emergência no sentido que aparecem propriedades que nenhuma das partes tem. É no sentido da célebre frase de que o todo é muito mais do que a soma das partes. De acordo? Bom, o que seria então a partícula quântica? A partícula quântica sobre a qual não há consenso na interpretação da mecânica quântica, o Orfeu está a dizer que não. Eu ainda há pouco tempo estive com um livro que se chama A Metafísica da Partícula, Metafísica da Partícula da Partícula. Metafísica da Partícula. E então faz... conhece? Particle Metaphysics, e eu não sei dizer o autor, mas depois, se quiseres, eu envio-te a referência. Mas aqui a partícula, digamos, nós poderíamos interpretar como entidades num palco de interações, ok? São entidades que têm apenas interações umas com as outras, e as propriedades são aquilo que emerge da dinâmica da complexidade. Seja ela modelada com equações de Schrödinger, mestre, não sei o quê. Portanto, seria qualquer coisa que emergia dessa complexidade, ok? Portanto, essas interações que se põem em movimento e que digamos que as partes vão interagindo e mudando, influenciando, etc, etc. E coisas que podiam, a emergência poderia traduzir-se em transições de fase, que é um assunto clássico em física, ok? Um aspecto também importante seria a decoerência. Isto também poderia interpretar a decoerência como um fenómeno emergente, nesse caso, uma realidade quântica, ok? Na localidade eu aqui não tenho grandes respostas para incorporar o emaranhamento neste quadro. Neste quadro, a única coisa que eu posso dizer assim de maneira muito pomposa é o seguinte:
poderemos procurar uma noção de espaço quântico, digamos, é entendido como um campo de relações não diretamente observáveis, com uma dimensão de interatividade que conecta diretamente os quantas separados e da qual emerge o espaço observável por decorrência. Portanto, o que é esse espaço quântico? Não sei. Não sei porque poderemos interpretar como nas simulações os meus espaços são grafos de interações, entidades que se vão, que têm uma interação umas com as outras, de um certo tipo, ok? E, portanto, podíamos interpretar, digamos, um espaço que incorporasse essa dinâmica de interações num espaço vastíssimo, onde as interações não locais fossem quase naturais e não, digamos, representassem, obviamente, pelo menos uma noção de distância física. Não sei se esse espaço, por decorrência, poderia dar origem a qualquer coisa de observável e de mais conceitos geométricos. Conceitos geométricos. Aqui a proposta seria pensar numa paisagem epimecânica que seria análoga à paisagem epigenética. A paisagem epigenética que mostrou aqui o Cláudio, ele mostrou uma superfície criada por um indivíduo. Essa imagem está na net. Portanto, há uma paisagem que se vê partículas a mexerem-se num campo de potencial, portanto, há uma superfície, uma hipersuperfície, que tem vales de pressões, não é? E tem picos, como habitualmente em dinâmica. As partículas, em princípio, são atraídas para os vales, portanto, para os pontos de energia mínima. Isso é um princípio universal. Portanto, a natureza procura os pontos de equilíbrio e as transições dar-se-iam exatamente nos picos onde há instabilidade e o sistema pode escolher entre várias alternativas. Ok? Portanto, a epimecânica poderia ter uma paisagem que refletisse essa interação, quer local, quer não local, portanto, que refletisse não apenas as entidades que estão no palco, mas também as suas interações, ok? Locais e não locais. Portanto, se conseguirmos geometrizar desta forma, criando um espaço que não seja um grafo, seja um grafo mais algo de mais abstrato, poderíamos eventualmente criar aquilo que se pode chamar um espaço de fase alargado ou uma paisagem epimecânica, qualquer coisa desse género. Portanto, são ideias para a mesa. A decoerência poderia surgir então como como uma emergência uma emergência de um sistema quântico, não é? Por decorrência, portanto, por interação com o ambiente e por contexto, por dissipação de informação, etc. Bom, e, portanto, uma vez que atingi a hora, eu acho que não vos vou amassar mais, eu posso disponibilizar os slides, aliás, com uma gravação, que isso é tradicional, disponibilizar no nosso site. E os slides podem ficar. Também falta um ou dois. Ok? Portanto, há problemas. Aqui há algumas propostas sobre complementaridade, sobre a causalidade, que é um dos problemas também que a mecânica quântica tem. A causalidade determinística de causa e efeito, a causalidade linear, digamos, é posta em causa pela mecânica quântica. E outros problemas que, evidentemente, se podem pôr. Agora há que esperar que alguém pegue nisto e dê mais corpo, mais forma, mais substância a estas idiotices que eu acabei de dizer, pá, por estas ideias gerais. Portanto, agradeço a vossa atenção e. Orfeu, foi ele primeiro. Temos que apresentar. Tipo, por exemplo, o Gerhard Bull,
há muitos anos, foi uma bela pista, é tentado ter, em termos de quântica, sistemas clássicos, parcialmente temos que ter isso, não sei se está relacionado com isso. Mas a minha observação, eu acho que é mais relevante para dizer respeito. Tudo o que tu disseste existe no contexto da mecânica quântica. Existe uma formulação alternativa da mecânica quântica, que se chama formulação de Weyl-Wigner, e em vez de escrever a mecânica quântica em termos da função de onda, eu escrevo através da função de Wigner. E o resultado é que, nesse formalismo, é perfeitamente, totalmente paralelo com mecânica estatística clássica, exceto que eu tenho essa função, não é bem uma função, é uma função de onda, literalmente, a função de Wigner é uma função de onda, exceto que não é, ela é negativa, portanto não é uma probabilidade. Sim. Mas a vantagem deste formalismo é que, primeiro, eu tenho toda a mecânica quântica, não há absolutamente nada que escape. Eu tenho a medida, eu tenho todas as propriedades da mecânica quântica. Segundo aspecto, que é a maneira mais natural de introduzir a perda de coerência quântica, chamada de decoherence, eu prefiro chamar perda de coerência quântica. Porque isso é muito importante já na estatística clássica. É assim que a entropia surge. Em vez de olhar para o sistema todo, eu olho para um horse grain, certo? Eu faço uma partição mais grossa do meu sistema e a entropia aparece exatamente. A perda de coerência quântica, o formalismo surge exatamente dessa forma. Como a minha base quântica, os meus estados quânticos, em geral, é infinita, e eu nunca vou medir infinitos estados, eu trunco a minha base. Eu digo, vou medir um certo conjunto. E isso obriga o sistema, agora, a satisfazer uma equação que já é tipo um master equation. E, portanto, resolvo o problema da coerência. E o sistema passa de quântico para clássico. Mas aqui seria... Isso, pictoricamente, num sistema eu tenho a função de Wigner oscilando e quando eu faço de coerência, ela tem um fluxo bem definido como se fosse um... Ok. Aqui a tentativa era exatamente o percurso inverso, não é? Como tu descreveste por... da mecânica, é da mecânica quântica. A mecânica quântica é assim, não preciso produzir mais nada para ter essas propriedades. É isso. Quando tu passas do quântico para o clássico por decorrência. Agora, como é que tu quantizas por emergência de uma complexidade clássica? Tu disseste a primeira parte que tu disseste. Para o nosso conforto interior. Existe algo para além daquilo que nós podemos observar, prever e descrever. Através de um prototipo. Mas isto é uma opção pessoal e não há nenhum requisito para que isso seja necessário. A mecânica quântica, que nós discutimos aqui apenas a mecânica quântica, não vou Sim. A mecânica quântica não pede, não exige, não há nenhum problema concreto. Peça exija a procura de uma realidade subjacente à realidade, às observações, à mecânica quântica tal como ela é formulada. Por contrário, existe um problema, que é um problema muito fundamental, a meu ver, que é o problema de explicar o nosso mundo clássico a partir do mundo quântico. E aí, o problema da descoerência é um problema, e o problema dos sistemas abertos é um problema muito importante. Isso é perda de coerência quântica. Mas não é exclusivamente. Temos coisas sempre não é que resolve o problema da sobreposição. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. O sistema, quando é quântico, sobrepõe. Mas quando eu faço uma observação plástica, eu tenho que truncar o meu sistema. E a minha função de onda vai ser um produto, é exatamente o que tu disseste, é um produto
de uma parte clássica, de uma parte quântica e interação. E isso já faz com que o sistema comporte-se como clássico, não é mais quântico. Para quântico não há problema. Tá? Não, o problema é que nós temos uma, por exemplo, temos um problema de linguagem. Temos um problema de linguagem. Esse é um problema que não disse no início, é de facto uma questão importante. A mecânica quântica não me diz o que o mundo é, mas diz-me o que eu posso dizer sobre ele. Mas é verdade. Faz uma coisa. O problema dos. Eu estou aqui porque acho, da parte do estudo, mas partido da emergência, especialmente da mecânica quântica, o próprio Islor, há um livro, um livro não especificado, e o próprio Islor diz, nós estamos aqui a falar de mecânica quântica, de probabilidades e etc. Mas nós somos newtonianos. Como é que nós conseguimos traduzir isto numa linguagem corrente? Como é que conseguimos passar estes conceitos? É esse o intuito de eu estar aqui. O meu intuito de eu estar aqui é perceber como é que esta relação, por exemplo, entre aquilo que é quântico e já se percebe, já dá para perceber que é uma coisa com imensas probabilidades, como é que isto se transforma num eu que sou newtoniano? Como é que eu posso dizer eu? Peço desculpa, mas desculpem estar a ser. Não, depois do Eduardo, porque o Eduardo está aqui a pedir a palavra. Só pediste a palavra? Mas diz Tu terias mais tempo. Aconteceu aqui uma coisa interessante. Foi pela primeira vez. Foi haver um debate. Nunca tinha acontecido um debate começou durante a conferência. Isso é uma novidade. É bom. É bom. É saudável. Muito obrigado. Não sei se é um elogio, mas. Totalmente equivocado. Quando ele dizia que as teorias científicas têm que ter uma relação um para um com a realidade. Não, eu discordo totalmente. As teorias científicas descrevem a realidade, mas não são a realidade. Exatamente. Porque essa que é a coisa. A mecânica nunca vai explicar a nossa ontologia clássica. Ela não tem que fazer absolutamente nada disso. Ela tem muito interesse para um dia para a vida. Não temos um bloco, é muito interessante. É equivocado procurar uma mecânica quântica a resposta para essas questões. Não, mas eu estou a fazer, obrigado. Se o que eu modo de estar aqui não é. Não sabe. Sim, mas é que a mecânica quântica me deu uma resposta. Aliás, é mesmo para colocar a pergunta, não é para obter resposta. É como é que estas coisas se relacionam e como é que, de facto, desta parte. Eu percebo que da vossa parte não há esta preocupação. Mas o que é curioso e que me move é que uma boa parte das pessoas que estão ligadas às investigações científicas fundamentais são elas próprias produtoras de filosofia acerca do mundo. Quando essa necessidade. Quando o Bohr diz que é uma medida, ele está sendo filosófico, tá? Está sendo filosófico. Exatamente. O Bohr tinha uma formação filosófica muito profunda, pá. Tanto é a pergunta. A Lua existe quando não a observo, certo? É a cabeça do físico clássico. Está totalmente equivocado. Não é? Isso não é física. Isso não é física. Não é filosofia, mas eu vou dentro do não fosse suficiente para criar energias suficientemente fortes para se continuar a experimentar conceitos mecânicos de mecânica. Entendo que isso varia a algum lado, mas muito trabalho a tal que o último final. Ou já existiram? Não, nunca desistimos disso. Mas não localização de teórica há que acrescentar um elemento fundamental.
todas as teorias fundamentais que nós construímos são quânticas. Do ponto de partida. Ninguém procura mais uma teoria clássica. É totalmente inútil. Isso já está sendo Mas para o governo comunicar, algo fundamental, Leonardo, Ou seja, eu acho mais fácil achar que a Lua não existe se ninguém olhar para ela do que dizer que ela existe se ninguém. Ou seja, eu acho estranho dizer, ou achar que não, que não há independência. Convenhamos que a lua existe, mesmo que a gente não olhar para ela. Isso é óbvio. Nós não podemos baralhar com as palavras. Mas isso não preocupa, quer dizer, ou seja, acho também mais fácil poder, quer dizer, admitir a inter-relação entre tudo do que, ou seja, admitir que o observador. Isto que eu estou a dizer isto, eu não estou a dizer se não estou a referir a exatidão ou a mecânica quântica, o que eu estou a dizer é que me parece mais fácil admitir que o observador, por exemplo, tem influência nos próprios dados, não quer dizer que não estão. Então, parece-me muito mais óbvio que também. Quer dizer, parece-me assim, acho estranho. Eu não acho nada estranho. Acho estranho é que o suponha que também pode, quer dizer. evitem o diálogo. Coerência, a maneira que isso não só influencia, qual é a maneira como influencia. Quando eu modelo a coerência, que tipo de base maneira completamente sem nada, sem saber nada. Eduardo, Destas brigas, há um formalismo encaixe o regulamento da equação de Schrödinger, de outras equações. nestas teorias de emergência, Objetivo, há a hipótese de com isso calcular algo de novo, ou que não seja possível calcular com a. Portanto, tem utilidade. bom, a utilidade é a pergunta que se fez há pouco é que há muita gente que acha que a mecânica quântica é uma teoria não exata. Não completa, ok. Não completa. Ok, é mais exato dizer isso. O objetivo. Algo que não se permita calcular, que não seja Pode. com uma linha de efeitos pequena. Portanto, na minha opinião, há, por exemplo, para ser mais concreto, o fenómeno de emaranhamento, a Escola de Copenhague não o explica, na minha opinião. Matematicamente é muito simples de explicar, pá. Qualquer espaço com um produto tensorial tem tensores componíveis e indecomponíveis. E o emaranhamento é exatamente um tensor indecomponível. E, portanto, digamos que o estado de duas partículas emaranhadas é, digamos, descrito numa função de onda que intrinsecamente tem as duas partículas lá dentro. Pronto, ok. Portanto, qualquer coisa que aconteça numa, imediatamente se repercute na outra. Ok? Eu aceito isto, pá, e como utilizador da matemática, isto não me custa nada a aceitar, pá, e até é uma maneira muito simples de arrumar a questão. Agora, falta, na minha opinião, algo que explique interações não locais. As interações não locais, eu ainda não vi nenhuma teoria, e eu não estou a falar das teorias que apareceram, por exemplo, a mecânica quântica, podemos dizer que a mecânica quântica é explicada pela teoria quântica de campo. E do outro dia falávamos sobre isso. As partículas são excitações de um campo quântico, depois surge o problema. Um campo quântico é um problema terrível, pá, porque, do ponto de vista matemático, estás aí, são distribuições que não se sabem multiplicar e provocam divergências e aparecimentos chamados infinitos e obriga
cutoffs e não sei o quê, quer dizer, é um cálculo que, de certa forma, é utilitário, funciona, funciona muitíssimo bem, sem dúvida. Criou-se, explicaram-se teorias unificadas, exceto que unifiquem a gravitação, não é? As teorias de grande unificação, conseguiu-se com teoria quântica de campo, mas a nível da mecânica clássica, da mecânica quântica não relativista, o fenómeno de emaranhamento, na minha pobre opinião, pá, carece de uma explicação mais profunda. Eu não sei se o fenómeno de emergência de uma complexidade ou quântica ou clássica, porque eu não tenho ideias muito precisas sobre isso, faria sentido, quer dizer, daria um objetivo para estas teorias de emergência. Se a tua pergunta é produziria algo de novo, talvez uma nova explicação para uma coisa que para o emaranhamento. Não sei, porque isto. Com os olhos do humano macroscópico clássico. Estritamente. Não, porque eu posso olhar. Sim, sim, certo. E depois uma vai para. Se eu quiser, como é que eu ia dizer? Eu posso, se eu quiser conhecer um sistema, eu vou ter que saber o que é que acontece naquele sistema. A partícula não tem sequer spin orientado para cima ou para baixo, ou para a direita ou para a esquerda, ou isso não existe. Existe uma descrição de um sistema numa certa base de um espaço Hilbert que impõe. E depois eu posso conceber um sistema de medida, um aparelho que vai medir o sistema, não precisa ser uma experiência de sistema que é lá, ou outra coisa. E agora aí entram os sistemas abertos, que são muito importantes. Isso significa que este sistema que eu consegui, que eu isolei, que eu consegui eu próprio, que eu supus estar isolado, eu vou ter que descrever a sua interação com outras coisas. E a interação. Vai ter que medir. Sim, sim, sim. A interação que eu vou fazer emergir, aí eu concordo com a palavra que uma observação que atribui, que concretiza, que atualiza o spin numa certa direção, por exemplo, para cima. Ok, e instantaneamente. Mas, se eu agora falar um outro problema, o sistema que eu parti é um sistema que não tem qualquer equivalente fácil. Eu não posso olhar para ele com um olhar fácil. Por exemplo, se eu pergunto num sistema clássico, se eu tenho um sistema com duas partículas, a melhor informação que eu tenho sobre o sistema é a máxima informação que eu tenho sobre as partículas individuais que eu constitui. Eu, para saber tudo sobre um sistema de duas partículas, classicamente, tenho que saber tudo sobre cada Sim. o estado de cada partícula. Certo. Neste estado singular, se eu quiser perguntar qual é o estado da primeira partícula, a resposta é o que é que eu sei sobre isso, quando eu tenho a máxima informação, dita por aquela função toda, o que eu sei sobre o estado de cada partícula é zero. Nada. E essa é a enorme diferença entre. Isso, a meu ver, mostra como é possível olhar para um sistema quântico, com um interrelacionamento quântico, com os olhos do clássico. Não é possível. Não, mas eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu não disse que. Não, eu disse a possibilidade, a possibilidade de perceber o estado de duas partículas entrelaçadas através da emergência da complexidade da interação entre elas. Portanto, a emergência é algo que não é descrito classicamente.
Portanto, é uma propriedade que aparece como consequência de interação complexa entre duas partículas. Agora, mas isto é apenas. Pronto, ok, se me dizes que isto é mecânica quântica, tudo bem, mas. Calma, não nos chamamos inquietudes, porque isso. Born, que é probabilística, não é? Estamos super satisfeitos. Pois, exatamente, é isso que eu quero dizer. Ficamos super satisfeitos até olharmos para o potencial. Quando olhamos para o potencial, é absurdamente não local. Portanto, a não localidade é uma coisa intrínseca da teoria. Não há volta a dar. Okay? E o Bell mostrou-nos isto, pronto. Aliás, dizem, vocês não perceberam, pronto, eu ainda dou uns estalos para vocês perceberem. Digo qual tipo de experiência tem que fazer para perceber. Eu concordo, mas. Posso fazer uma observação? Isto é, pode ser Claro. Com uma coisa que eu disse naquela conferência, que é um mau hábito de velocidade. É uma inquietude até ser provado que existia. Era uma inquietude da comunidade física. Não é? Não estou percebendo. O problema da não localização era uma grande. Não sou burburinho. Era uma inquietude. Até se admitia dizer. Mas até essa altura. Até se admitia que violava a relatividade. Não, deixa lá. Vai ser provado. Tinha realidade. Não, realidade. Isso é uma observação experimental. Sim, mas isso foi provado que existia. Experimentalmente, não foi uma observação. Sim. A fazer uma realidade é que não. Exatamente. Há que aceitar. Estás a ver? Eles não querem que eu acabe. É inacreditável. Há um problema que nos volta grave, ou problema complexo, ontológico, é resolvido formalmente. Ou seja, nós formalmente, numa teoria explica. E depois, usamos respondemos sistematicamente, invocando o nosso conhecimento, especialmente formal, com que resolvemos esse problema. E isso em matemática passa a vida a ser feito. E os físicos fazem também a mesma coisa. Eu não concordo. Simplesmente estamos a dizer que a realidade é muito mais complexa que os nossos sentidos e a maneira clássica que nós pensamos. É só isso que estamos a dizer. E ainda bem que temos formalismo. Sim, está bem, ok. E a nossa intuição faz. O Bohr disse, em primeiro lugar, na formulação de Bohr, a mecânica quântica não existe sem o mundo clássico. Porque o sistema de medida, como viu, é um sistema. E, ao fazer isso, é uma maneira muito eficaz de resolver o problema de como é que o nosso mundo clássico emerge a partir do mundo clássico. Formam-se de cores de ponto. E esse problema é um problema sério. Está a ser, a meu ver, atacado através dos sistemas abertos e depois dos sistemas. Mas isso é um problema de física legítimo. Há problemas que não são problemas de física. Podem ser legítimos, mas não são problemas de física. Estamos a levar aqui. Foram aqueles que tiveram um tratamento formal, adequado, e que são bons, porque permitem bons cálculos. Mas a invocação sistemática desse formalismo dizer que isto é um problema de física não resolve os problemas filosóficos que estavam antes. Sim. É outra dimensão de problema. Parece-me que. Eu acho que há problema. Aí discordo. Aí eu concordo com o Eduardo.
tal é contextual, depende do observador. Frequentemente querem negar essa dimensão da discussão filosófica, invocando o formalismo. Não querem. O plano, que em 1900, logo depois de escreveu um livro de física, da filosofia da física. Todos os físicos acham que a física não existe sem uma base métrica. Não existe. Nós temos Então, mas vocês estão a matar a metafísica, estão a dizer que, do ponto de vista. O formalismo de Copenhaga é muito coerente, é experimentalmente verificado, sucesso, etc. Consegue-se aproximações até não sei quando, mas vocês estão a dizer que não subsistem mais problemas de tipo ontológico. Não disse isso. Ah, bom, era só para esclarecer. Pronto. Peço desculpa se ter se interpretei mal. Formularam que foi de múltiplas maneiras. O Feynman dizia que uma Por exemplo. pode ser sempre escrita de múltiplas maneiras e isso é muito interessante explorar. É possível, evidentemente. Agora, a ideia de procurar explicar porque nós estamos desconfortáveis com coisas que nos entram pelos olhos verdes, como a não modalidade, o entrelaçamento, etc. Procurar explicar isso, impondo ou postulando uma realidade subjacente infraquântica, é uma coisa que, a meu ver, não tem justificação e a ser posta, isso não é claramente física. Mas não. Pelo contrário, é um É que? O que é que tu disseste, Orfeu? O que é que disseste, como ouvi? O que é que disseste? Ah, é um erro de lógica. Não me deixam acabar. Mas eu. Não. Divulgação de indicadores, dessas coisas, que eram grandes construções no modelo formulístico, que aquilo não tinha formulação matemática, não é? Em que ele sempre tinha a explicar uma série de coisas, não é? Agora fala-se a fundação da por não ser físico, não quer dizer que não seja. Os problemas não subsistem. É exatamente como a matemática. Não haverá um tipo de compreensão, eu não sei de filosofia. Um físico entende conhecimento é psicocional, matemática, tratado, não é? Todo tempo. Mas é tratado. Há uns não poderá haver uma forma de compreensão que sai da água. Há um tipo de compreensão, creio eu, por exemplo, que é o comércio artístico, que é claramente das ciências vivas. Isso não é preciso pensar. Há um tipo de compreensão que chegou lá. O Einstein dizia que havia um design, será que você tão presente em tudo quanto é conhecimento? É isso que você não vai ter. Nós